Oi, boa noite. Tá conectando aí o Cris, olá. Deixa eu ver, Cris, fala aí. Liga seu microfone, liga e desliga ele, Cris. Vamos ver. Deixa eu ver, fala agora. Agora estou te ouvindo. Você está me ouvindo? Agora sim! Boa! Aê, Cris, tá de volta! Pois é. Uhul! Olá! Olá! Olá, é o Scott? Olá! Imagina! Imagina! Imagina. Então, eu não sei quem é que vai fazer a abertura, como é que funciona. I'm with you guys. Whatever que vocês quiserem fazer. Tá, vamos lá. Dá para me ver e me ouvir direitinho, né? Dá para ver, ouvir certinho. Então tá. Tenham paciência comigo. Estou voltando aos poucos, então tenha paciência. Estamos todos com paciência. Seja kindness. Seja bem-vindo, viu, Cris? Com muita alegria. Oi? Seja bem-vinda, muita alegria. Obrigada. Obrigada. Muita gratidão por essa oportunidade, viu? Querida, muito obrigada. muito bom te ver. Obrigada pela oportunidade. Ainda mais fazendo palestra. Que bom. Adorei, viu? Maravilha. Tia Cris, estamos aqui esperando você. Ah? Maravilha. Legal, gente. Então, vamos fazer a nossa preparação para a Cris poder começar a sua exposição. Então, vamos todos, no primeiro momento, nos conectando com o plano maior, pedindo para que a equipe de apoio da espiritualidade maior, que são os enviados do nosso Pai maior, possam abençoar a nossa casa espírita, que hoje ela acontece de uma forma virtual, fazendo essa conexão e essa ponte luminosa com a casa de cada um dos assistidos, recebendo a todos os nossos queridos irmãos com muito amor e carinho, mandando uma vibração especial pelo planeta Terra, para que essa conexão possa nos acalmar, nos acalentar neste momento de desafio coletivo. Vamos pedir uma vibração especial à nossa expositora, a Cris, que Deus a ilumine, que os seus mentores possam a inspirar com muita amorosidade, que nós estejamos de coração aberto para receber tudo aquilo que carinhosamente ela preparou para nós. Vamos então, nesse momento, pedindo especialmente para os nossos amigos, os nossos mentores e a equipe do plano espiritual, para que possamos receber o nosso passe, para que o nosso passe à distância, que ele esteja acontecendo simultaneamente, porém individualmente, cada um recebendo aquilo que precisa. Então iniciamos o nosso passe e vamos nos preparar para receber. Imensamente agradecidos à espiritualidade maior, ao nosso Mestre Jesus, ao Pai Maior, por aquilo que nos recebemos. Vamos dar iniciado o nosso encontro hoje com a nossa querida Cris, que ela seja muito, 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 muito bem-vinda, porque é uma alegria para todos nós te receber, Cris. Que Deus te ilumine. Beijo. Amém. Boa Obrigada. exposição. Obrigada. A alegria é minha de poder ter essa oportunidade aqui que foi me dada. Então, a gente vai falar hoje sobre o Cristo Consolador. O Evangelho é um livro que Kardec construiu com 28 capítulos, sendo que os 27 primeiros capítulos, eles tratam de determinadas passagens da vida de Jesus.
E Kardec, ele foi bem objetivo e muito pragmático, ele escolheu essas passagens da vida de Jesus para que pudesse servir de referência e de espelho, tá? Para que possa promover a nossa reforma íntima. Tá? Uma reforma que não precisa ser um martírio, tá? E não foi isso também que Jesus propôs. No começo de cada capítulo, ele começa com uma passagem retirada do Novo Testamento. Tá? O capítulo de hoje, ele é o mais curto deles, tá? Ele tem somente 8 itens, sendo que os 4 é o capítulo 6, que a gente vai falar, sendo que os 4 últimos itens são as instruções dos espíritos. Tá? Nesse caso, pelo Espírito da Verdade. Tá? Esse Espírito ele era tão humilde, tão sério na análise dele, que ele não ousou dizer que quem enviou a mensagem foi o próprio nosso mestre, que foi Jesus. Tá? Eu vou ler o primeiro item, que é a passagem do Evangelho, tá? Se vocês me permitem. Isso está em Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. Tá? Vinde a mim, todos os que andam em sofrimento e que vos achais carregados. Eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tá? Com o Espiritismo, a gente começa a perceber que aquilo que foi interpretado com tanto peso, com tanta culpa, com tanta dor, foi algo mais dos humanos do que a proposta do mestre em si. Tá? Ele fala que o jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, como é que a gente pode ouvir com os nossos ouvidos renovados, né, pelas nossas muitas encarnações que a gente teve, pelo momento espiritual que o planeta Terra está passando, como é que a gente pode ouvir novamente esse convite que Jesus fez para a gente? Tá? Ele prometeu que nos anos que viriam, no futuro, a gente acessaria o Consolador prometido, que é essa comunicação permanente com a espiritualidade. E ele fala claramente que está em João, capítulo 14, versículos de 15 a 17. Tá? Se me amais, guardai os meus mandamentos. Eu o rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito da Verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos lembrará de tudo o que lhe tenho dito. Tá? Essa foi uma promessa que Jesus fez, que está escrito no Novo Testamento, né? E que ele avisa o quê? A chegada desse novo Consolador prometido, né? Que nós, espíritas, a gente vê isso como uma bênção, que é uma comunicação constante que a gente tem com esse mundo espiritual, né? Que é um presente que nos foi dado, tá? Sempre atendendo ao convite do nosso codificador, que foi: mantém-se abertos, mantenham-se questionadores, né? Leiam o que falam por vós, contra vós, né? Mantenham-se as suas mentes através da fé raciocinada sempre aberta e façam frente a frente com a ciência, né? E se a ciência vier contradizer alguma coisa do que foi dito anteriormente, fiquem com a ciência. Porque essa é a base do Espiritismo. Ciência, religião e filosofia. E a gente caminha junto, a gente evolui junto. Então, se a ciência vier contradizer alguma coisa que foi dito anteriormente, fica com a ciência. Esse é o nosso codificador, né? Humilde, aberto, questionador. Tá? Nos itens seguintes desse capítulo, eu não vou ler os itens porque eles são gigantes, tá? Eu peguei, enquanto eu estava lendo, alguns pedaços desses itens para a gente poder explorar, para a gente poder ver. Então, se vocês tiverem oportunidade, quem tem o Evangelho Evangelho no Lar é ótimo, quem puder fazer é ótimo, mas quem tem o Evangelho segundo o Espiritismo, abre no capítulo 6, depois volta lá, lê todo o capítulo, né, para poder entender um pouco mais. Mas eu vou ler uns pedaços do que eu tirei, que eu achei importante desse capítulo, para a gente poder explorar um pouquinho, tá? No item 5, tá?
ele fala que... Tem 5, quer dizer, ele tem uma parte que ele fala assim, vinde a mim, todos vós que sofreis. Tá? Durante essa passagem, Jesus vem, né, o Espírito da Verdade, né, ele vem nos convocar a ver o sofrimento como um professor. Tá? A gente também aprende na alegria, no prazer, no amor, aprende muito. Mas só o sofrimento é que ensina, né? Mas muitas vezes, diante do sofrimento, a gente tende a não querer olhar, às vezes a gente tenta evitar, a gente entra em defesa, em negação daquilo que a gente está sofrendo. O que é normal. Isso é ser humano. A gente não quer a parte do sofrimento, né? Então, a gente às vezes nega isso, né? Mas se a gente se manter fechado, se a gente se manter fechado a isso, não se deixar perceber como um espelho, né, das coisas que estão vindo, como uma prova, não uma prova imposta, uma prova impiedosa, não, nada disso, porque Deus, ele é bom, ele quer ensinar a gente através do amor, tá? Mas se eu começo a observar que precisa alguma coisa reajustar dentro de mim, tá? E que eu não consigo lidar, às vezes, interiormente, a vida vem e apresenta pra gente, né? Muitas das vezes, aquela situação, às vezes a gente chega e fala assim, nossa, estou passando por essa situação de novo, já vi essa situação, já passei por isso, estou passando de novo. Mas como? Às vezes com a pessoa diferente, em lugares diferentes, em épocas da vida diferentes, a gente passa pelas mesmas situações. Às vezes com a mesma pessoa, né? Volta lá, bate de volta, pum, de volta, de novo, déjà vu. É a mesma? É a mesma. Então vamos lá. Se a gente vê isso como sofrimento, se a gente vê isso como uma forma de oportunidade, da gente rever aquela situação, talvez a gente não terminou aquela situação como deveria ter terminado, não aprendeu tudo o que tinha que aprender, e vem a vida e nos dá essa nova oportunidade de nos fazer ter essa chance de refazer, de melhorar, né, de fazer uma situação diferente, da gente poder pensar, puxa, o que será que eu estou atraindo para mim? Que eu estou tendo que repassar tudo isso de novo, né? Qual que é a minha culpa nessa situação toda que eu tenho que passar por isso tudo de novo? Tá? É o Deus que é impiedoso comigo ou sou eu que estou atraindo isso de novo para mim? Ou é uma oportunidade que eu estou tendo de revisitar aquela situação mais uma vez para eu poder ver o que está acontecendo, oportunidade de poder aprender, de poder ver o que eu estou emitindo, de poder... Alguma coisa tinha que resolver e que a gente ainda não aprendeu. Tá? Se eu posso cuidar, porque a gente só pode cuidar da nossa parte, do que a gente pode fazer. É isso que a gente tem que fazer. Tá? A gente começa a perceber, se a gente começar a perceber o sofrimento como um professor, a gente muda a visão das coisas. Tá? A gente para de perceber o sofrimento como um fardo, mas sim como uma oportunidade para a gente poder aprender. Se a gente vê o sofrimento como uma disciplina de escola, quando a gente tem uma disciplina de escola, a gente vê isso como uma oportunidade de aprendizado. Talvez a gente nem use mais no futuro na vida, né? Porque quem usa geometria hoje? Eu nem passo perto. Mas é uma oportunidade de aprender algo novo, de abrir um pouco a sua mente, de poder ver de uma outra forma as coisas e a gente poder crescer. Então, se a gente passa, às vezes a gente passa por algo que a gente sente, por situações que a gente fica aterrorizada, que a gente fica horrorizada, né? E às vezes depois de meses, talvez anos, a gente para, olha para trás, né? E aí a gente fala, nossa, eu consegui passar por aquela situação, foi tão sofrido, mas nossa, eu consegui passar. E olha o que eu aprendi. Eu aprendi isso, eu saí com um novo talento, eu consegui acordar e descobrir uma força que eu não tinha, descobri um amigo ou vários nesses momentos, descobri uma doutrina que te resgata, né? Nesse caso, o Espiritismo me fortalece todos os dias, né? Então, a gente pega esse sofrimento que a gente olha lá atrás e vê que esse sofrimento se transformou numa pedra preciosa, tá? E que acaba completando, né? Que a pedra preciosa a gente tem que moldar para ela poder ficar preciosa. E ela acaba se tornando, vem completar o mosaico
que é a minha vida. E acaba trazendo e fazendo essa pessoa que sou eu hoje, né? Então, tudo que a gente passa acaba se transformando na pessoa que a gente é hoje, tá? Tenho certeza que se a gente começar é difícil, é fácil falar, né? Mas na situação do dia a dia é complicado, é difícil, não é fácil, não é fácil, acredite, né? Eu passei por uma situação não muito longe e que faz com que a gente repense nas coisas, faz com que a gente acredite um pouco mais. A gente não, principalmente a doutrina me ajudou muito em ter entendimento, em ter fé, para a gente poder justamente isso, moldar essa pedra e a gente olhar para trás e falar, nossa, eu passei, mas olha como eu aprendi, né? Se a gente conseguir ter essa capacidade de olhar, a gente vai ver que as coisas são bem melhores, tá? Tem uma outra passagem no item 5, ele fala assim, meu pai não quer aniquilar a raça humana, ele quer que, ajudando-nos uns aos outros, como espelho. Aí vem, como espelho. Porque tudo que a gente vê de ruim no outro, a gente vê mais sobre a gente mesmo do que pelo outro. Porque se a gente é um espelho, então se a gente está apontando o defeito no outro, é porque a gente, primeiro, a gente só reconhece aquilo que a gente tem. Se a gente não tem, a gente não reconhece. Então, se a gente é um espelho, é porque a gente vê no outro aquilo que a gente tem, tá? Somos todos filhos do mesmo pai. Somos todos crianças brincando no mesmo playground do prédio, que ele é o dono. Então, a gente está tudo aqui, todo mundo aqui para se ajudar, para se auxiliar, tá? A gente é um espelho do outro. Então, em vez da gente, a gente tem que contar com o auxílio do outro. Em vez de a gente se sentir afrontada, né, chateada, desafiada, né, ao invés de se sentir atacada por aquela pessoa, a gente tem que utilizar esse encontro como um espelho, tá? Para olhar para dentro de nós mesmos, com calma, né? Para dar conta só de mim, não do outro. Do outro, a gente é fácil olhar, né? Porque o outro está ali. Mas ele veio justamente como espelho para fazer com que a gente olhe para si. Porque o mais difícil é a gente olhar para a gente. Então, se a gente reconhece alguma coisa no outro, tanto bom quanto ruim, é porque a gente tem. Então, a gente precisa trabalhar isso dentro da gente, né? Deixar assim, essas firulas se sentir atacado, né? Chateado. Ah, ele pensou, ele interpretou. O problema é dele. Eu vou fazer a minha parte, né? O olhar para nós, né? Fazer a nossa parte. Não fique empenhado tanto na vida do outro, não. A gente nem dá conta da nossa vida. Você quer dar conta do que o outro está fazendo ou deixando de fazer? Não tem como. A gente mal dá conta da gente. A gente quer saber o que ele vai fazer, o que ele vai falar, como ele tem que agir. Não tem como. A gente não consegue nem dar conta da gente, né? Então, isso é o que Jesus propõe nesse texto aqui, tá? Nesse pedaço. Ele fala também que a vida... crede e orai, porque a morte é a ressurreição e a vida é a prova escolhida. A gente não está aqui por acaso. Não está. Chico Xavier fala que encarnação não tem endereço errado. Não tem. Nem o país, nem da família que você nasceu, nem da onde você veio parar, nem no momento que você está agora, com a família que você está criando, com quem você está morando. Não tem endereço errado. Não tem. Tá? A vida não tem erro, ela é milimetricamente perfeita. Né? E quanto mais rápido a gente aceitar, hashtag aceita que dói menos. Tá? Aceita que dói menos. Mais rápido a gente se coloca no fluxo da vida ao invés de ficar nadando contra a corrente. Tá? A gente vai fluindo pela vida. Tá? Então, essa é uma prova escolhida. A gente escolheu. A gente está lá, assinamos o papelzinho antes de vir para cá. A gente não lembra, mas a gente escolheu. Tá? Escolheu de estar aqui com todas as delícias que a vida proporciona, tá? Mas também com todas as dificuldades que ela tem. Não é só também, não só pegar o chicote e ficar se chicoteando. É uma prova. É uma prova. Eu tenho que sofrer mesmo, eu tenho que sofrer. Não, é uma prova. É uma prova. É uma prova que a gente pode ter pegar isso como uma oportunidade de experimentar, né? De poder olhar
para isso com positividade, tá? Com energia, com autorresponsabilidade também. Tipo, eu quero aprender. E com humildade. Porque humildade quer dizer o quê? Humus, que é terra, e yud, que é pés. Ou seja, aquele que tem os pés no chão. Tá? Aquele que se permite encarnar, que está aqui na terra agora, tá? Presente, como ela foi me dada. Como ela foi me dada. Tá? Não adianta eu querer falar assim, ai, puxa, queria ter nascido lá no Castelo da Betinha, quero fazer parte da família real. Well, não foi, tá aqui. Então vamos aceitar o aqui e agora. Não adianta você querer ser ou querer florir, né? Crescer em outro lugar, queria estar lá, né? Viver, sei lá, na Indonésia. Tá ótimo, não vai, tá aqui. Então a gente tem um motivo, tem um porquê, e nada é por acaso, tá? As pessoas com que a gente encontra pelo caminho, as coisas que a gente passa, os lugares em que a gente se encontra e que a gente acaba indo, né? Não tem erro, porque no nosso caminho não tem endereço errado, tá? Não tem. Prova escolhida, tal. Ele também fala que não afasteis a tocha que a clemência divina nos coloca nas mãos para iluminar a vossa rota e vos reconduzir. Crianças perdidas ao regaço do Pai. Todos nós somos as crianças perdidas. Tá? O Pai está lá, sempre com os braços abertos, esperando para receber a todos nós. Tá? Nós que somos perdidas, mas todos nós estamos no regaço do Pai. Tá? Simplesmente a gente está inconsciente, a gente está dormindo, ainda está desconectado, desculpa, com essa noção exata de que tudo que acontece é um presente. Né? Ainda que sejam provas duras, difíceis, doloridas, eu estou o tempo inteiro mergulhado, a gente está o tempo todo mergulhado nesse oceano de bênçãos. Tá? E essa bênção, como diz André Luiz, tá? Ele fala que todos nós estamos mergulhados no oceano de bênçãos. E que se a gente só vai morrer de sede se a gente não abrir a boca para beber um pouco dessa água. Tá? E a gente está nesse lugar. Tá? O que a gente precisa é reconhecer isso, que a gente está nesse oceano de bênção, que é bênção maior do que quando você está no desespero, diz que é fonte inesgotável, e realmente é o Evangelho. Estou com dúvida, estou com problema, estou angustiada, principalmente esse momento que a gente está, né, nessa distância de humano, é hora de se conectar. Pega o Evangelho, abre, é uma fonte inesgotável de consolo e de bênção para nós. Ele fala que infelizes, extraviados, que vendo o céu, caem nos abismos do erro, não misturem o joio ao bom grão, as utopias e as verdades. Tá? Muitas vezes a gente que é espírita, a gente cai na tentação de achar que a vida só acontece depois que a gente chega no nosso lar, né? Quando eu chegar no nosso lar, isso que a gente acha que a gente vai pro nosso lar, vai saber, né? Mas não é assim. Tá? A vida é aqui e é agora. Não vai deixar pro nosso lar. Deixa para depois. É aqui e agora que a gente tem que se preocupar. Entendeu? Isso aqui é um presente. Tá? Esse planeta, ele é um colo. Já pararam para pensar que o planeta Terra, ele dá tudo que a gente precisa? Tá? Se a gente passar, por exemplo, passa do lado de um laranjal, de uma mangueira, a manga ou a laranja está lá. Ela deu para você, está lá. Ela não quer saber quem vai pegar, se é o ditador, se é XYZ, se é o Zezinho da esquina, que merece ou não merece. Ela não quer saber. Está ali, ela está te dando, ela está provendo para você. Então, tudo a Terra fornece para nós. Tudo. Tá? Que a gente aqui fica misturando essas utopias, essas verdades, né? Essa coisa de tipo, onde estou, para onde estou, eu quero ser e tudo mais. E onde que é a nossa maior escola? Gente, nossa maior escola é a nossa casa. A gente vai para o centro, a gente vem para o centro, né? Ou aqui agora todo mundo junto. Oi. A gente vai ensaiando. A gente está no ensaio.
Porque a gente vai para o centro, ou vai para um lugar, né? Vamos para o centro. A gente vai para o centro, quando a gente podia ir estar todo mundo junto, a gente ia para o centro. Você não vai chegar no centro e vai falar assim, olha, sai daí da cadeira. Você vai falar, com licença, você pode ir? Você está sentado nesse lugar, né? Coisas que a gente não tem, às vezes, muito cuidado de falar desse jeito quando a gente está em casa, né? A gente acha que tem o direito de falar do jeito que a gente quer falar. Então a gente chega, oh, sai daí, levanta daí, pega aquilo lá, não sei o quê. Né? E então a gente vai para o centro para ensaiar, para a gente poder melhorar, para a gente poder aplicar isso no lugar que a gente passa, né, com os maiores desafios, porque o próximo mais próximo, além de nós, é o com quem a gente convive, dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, né? São as pessoas. Então a gente ensaia no centro para a gente poder praticar dentro de casa, né? Para que a gente consiga fazer o bem próximo ao mais próximo, né? Que é o nosso grande desafio, tá? Jesus, ele passou nesse item 5 também 2 ensinamentos, tá? Espíritas, amai-vos, tá? O amai-vos, que é o cuidado meu, cuida do seu, né? Ama-se, cuida de você mesmo, olha para dentro, tá? A gente está aqui todo mundo na mesma, ninguém está aqui por acaso, como a gente falou, a gente está todo mundo no mesmo barco, então a gente tem que se apoiar, né? Não é cuidar da vida do outro, é apoiar, né? Qual é a melhor maneira de apoiar o outro? É cuidar do que é nosso, né? Da gente mesmo, para que eu possa, da melhor maneira, ser melhor, que eu possa ofertar ao mundo aquilo que eu quero dele, né? Quanto mais eu olhar para dentro, quanto mais eu fizer a minha reforma íntima, com alto amor, tá? Com leveza, mas também com foco, com determinação, mais eu vou estar contribuindo com as dores da minha caminhada para a evolução do todo. Tá? Então, e ele fala, instruí-vos, eis o segundo mandamento. Instruí-vos é o que a gente está fazendo aqui agora, um pouquinho, né? Eu sei que eu estou um pouquinho do que eu estou passando, um pouquinho do que eu estudei, não é grande coisa, mas, né, eu passo pelas mesmas dificuldades, passo pelas mesmas provas que vocês, financeira, de saúde, cometo erros também, mas eu estou aqui tendo a alegria de compartilhar um pouquinho da minha caminhada, um pouquinho da minha gratidão e um pouquinho do meu conhecimento, né? Então, o instruí-vos não quer dizer que eu saiba mais, muito pelo contrário, faz o que eu espero que instigue, que vá pesquisar, vai ler outros livros, vai saber se o que eu falei é verdade, então vai ler, sabe, o Evangelho, vai ver as obras de Kardec, vai ver outros livros iniciados, vai ver coisas científicas, instruí-vos, né? Sempre conteste, venha, se informe, isso é uma forma, e a gente compartilhar aquilo que a gente tem. Tá? No item 6, que são 8, né? Mas eu me foquei mais no 5 e no 6 nesse, tá? No item 6, no comecinho, ele fala assim, venho dizer-lhes que elevem sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porque há dor no jardim das oliveiras, mas que esperem, porque os anjos consoladores virão enxugar as suas lágrimas. Recomeçai no dia seguinte a ruda jornada da véspera. Eu, o divino jardineiro, sentirei surgir e germinar em vós a minha preciosa semente. Nesse item, ele continua falando na resignação e nas provas, tá? Que o nosso choro ele é sagrado, mas ele também vai ser sempre consolado pelos nossos anjos consoladores, os nossos anjos da guarda, os mentores. Então é importante sempre estar conectado, e a gente nunca está abandonado, porque a gente sempre vai ser consolado. Tá? Ele nos pede que o trabalho de olhar para dentro de nós seja um trabalho diário. Ele é rude, ele é duro, ele é difícil, mas ele precisa ser retomado todos os dias. A cada novo dia que a gente tem, ele fala que a gente tem uma oportunidade de estar aqui na vida na Terra, com o pé no chão, né, com o tempo inteiro, que o divino jardineiro, que é ele se chama de divino jardineiro, ele planta essa semente nas nossas almas. O que acontece com a semente quando o agricultor lança a semente?
Ele lança a semente e deixa com que a terra cuide dessa semente. Lógico, ele prepara a terra, ele prepara tudo e joga a semente lá e fala, agora é com a semente e a terra. Ele vai deixar com que a terra cuide dessa semente para que ela seja trabalhada. A semente vai se trabalhando, vai se transformando, vai fazendo com que algo ali esteja acontecendo até ela conseguir romper aquela terra e se tornar uma planta. Deus faz a mesma coisa com a gente. Em cada encarnação, ele planta essa semente e deixa. Para que nós possamos trabalhar... Cris, desculpa te interromper, só para dizer que temos mais 5 minutos, tá? Não, eu estou contando o tempo aqui também. Maravilha. Estou no finalzinho já, tá? Essa semente, para que a gente planta nessa semente na gente, para que a gente possa também trabalhar, para que a gente possa se transformar, e sabe que ali está se transformando, para que nós possamos romper esse solo, para que a gente possa, no nosso tempo, reproduzir, crescer mais rápido com essa planta, né? Se tornar essa planta, que a gente possa florir, tá? Quanto menos a gente for rebelde, quanto menos a gente for, a gente resistir, né? Hashtag aceita que dói menos, de novo. Mas a gente consegue se sentir amado, quanto mais a gente se sentir amado, quanto mais sentir dentro desse colo o tempo inteiro, mais rapidamente essa planta a gente vai conseguir florir, tá? Eu vou terminar com esse pedacinho final do item 6, que eu acho super bonito, e também para a gente pensar durante a semana, que eu achei essa poesia muito fantástica de uma moça chamada Daniela Migliari, tá? Eu vou ler primeiro só o item final, rapidinho, que é: bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, para vos lançardes um dia, livres e alegres, no seio daquele que vos criou fracos para vos tornar perfeitos. E deseja que modeleis nós mesmos a vossa dócil argila, e para serdes os artifícios da vossa imortalidade. Né? Uma vez está ele lá, acreditando na gente, que a gente pode fazer, que a gente vai fazer. Tá? Então, eu vou terminar só com essa poesia, para a gente levar isso para a semana. Tá? É assim: a gratidão é a mais bela forma do perdão. Agradeço aos meus algozes e perseguidores, mestres que são espelhos de toda hora. São eles que mostram os cantos obscuros de minha alma, espaços sedentos de luz e compreensão. Esses irmãos apontam a ferida aberta, ignorada até então. Ao vê-la, posso aplicar o necessário remédio do esclarecimento e da iluminação. Agradeço sempre a esses espelhos benditos, aguilhões que me impulsionam a seguir adiante, companheiros nos degraus da jornada evolutiva. Sim, a gratidão é a forma mais bela e pura de perdão. Tá? Então, muito obrigada por terem a paciência de terem me ouvido hoje. Sou eu que faço a oração de encerramento também, Mari? Ou é você? Isso mesmo, você que encerra para a gente. Por favor, Cris. Tá. Gratidão, viu? Gratidão é minha. Muito obrigada pela oportunidade. Então, vamos aproveitando esse momento e agradecendo aos nossos mentores espirituais, que estão sempre conosco nessa caminhada, aprendendo, nos auxiliando. Vamos agradecendo aos nossos mentores das nossas casas, aos mentores do Gold Coast Spirit Center, nesse momento em que todo o mundo, o planeta, anda em transformação, em pensamentos internos, nessa mudança necessária. Vamos agradecendo por essa oportunidade de estarmos juntos aqui reunidos, para aprender mais um pouquinho, para nos olhar mais um pouquinho, nos auxiliar um pouco mais a cada dia. Que possamos ter uma semana tranquila, iluminada, e que possamos nos encontrar novamente na próxima semana para mais um aprendizado. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigada pela Obrigado a você, Cris. Pontualidade britânica, ó. Pra te ver. Obrigada, querida. Foi ótimo. Obrigada. Obrigada, meus amores. Obrigada, Cris. Obrigada, Cris. Beijo.
Obrigada, meus amores. Tchau, Obrigada. boa noite, bem-vinda. Obrigada. Tchau, boa noite, obrigada. Obrigadão.